Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. É uma alegria ter você aqui comigo. E hoje nós estamos no dia 47 do nosso propósito, nos últimos dias desta jornada. E eu quero parabenizar você, mulher. Você que está aqui firme e forte, você que não desistiu no meio do caminho, louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito verdadeiramente que grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida através deste devocional. O nome do Senhor tem sido glorificado. E para você, que é o primeiro vídeo que está aparecendo para você, eu quero dizer, o Senhor te encontrou. Ele olhou para você e te encontrou, minha amiga. E hoje, com esse vídeo, ele tem uma palavra para o seu coração. Sim, uma palavra para o seu coração. Então, não pule esse vídeo. Se esse vídeo apareceu para você, foi porque o Senhor fez com que ele chegasse até você. Então, se permita receber esta palavra. E ao final desta palavra, desse devocional, decida viver este propósito desde o início, desde o primeiro dia. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Se você é nova aqui, ou se você já me acompanha, já faz alguns dias, mas ainda não é inscrita aqui no canal, por favor, minha amiga, já se inscreve aqui no canal. Venha fazer parte deste exército de mulheres que todos os dias se alimentam da palavra do Senhor. Todos os dias se colocam na presença dele, para receber dele direcionamento. E também eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, curte esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, você ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Porque o YouTube, quando você curte, quanto mais curtidas tiver nesse vídeo, mais o YouTube, o algoritmo, vai entender que esse vídeo é bom e vai levar esse vídeo para mais pessoas. E assim, você, minha amiga, se torna uma multiplicadora da palavra de Deus. Você faz com que essa palavra, com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Amém? Feito isso, então vamos orar e iniciarmos o nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos falar sobre reforma ou restauração. Já falei sobre a diferença de reforma e restauração, se eu não me engano, foi na primeira aula desta semana, no primeiro devocional desta semana, que falava sobre identidade restaurada. E aqui eu falei sobre a diferença de reforma e de restauração. Nem tinha me atento a que teria um devocional com esse tema. Então, se você assistiu o 43, já sabe que hoje nós vamos falar sobre essa diferença e o que de fato o Senhor deseja fazer em nós. Será que Ele deseja nos reformar ou nos restaurar? Antes de nós iniciarmos, vamos orar ao Senhor e entregar este momento a Ele, para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha falar aos nossos corações. Senhor Jesus, Paizinho querido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, toda adoração. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor. Estarmos aqui reunidas, ó Pai, para nos alimentarmos da Tua palavra. Reunidas, ó Deus, para recebermos direcionamento do Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha alcançar a cada uma destas mulheres, abençoando, Pai, a vida de cada uma delas, Senhor, renovando as forças, ó Pai, para que elas venham permanecer firmes na jornada.
Senhor, e que elas possam começar a colher, Pai, os frutos desta obediência, Pai. Que elas venham sentir, ó Pai, o teu cuidado sobre a vida delas, sobre a casa delas, ó Pai, sobre a família delas. Deus, eu quero agora também te pedir em especial para aquelas mulheres, ó Pai, que desistiram no meio do caminho. Quantas, ó Pai, pararam no meio do caminho? Deram ouvidos para as lutas, deram ouvidos, ó Deus, para as dificuldades, Senhor, e desistiram no meio do caminho. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, alcançar estas mulheres, alcançar, Pai, essas mulheres que desanimaram no meio do caminho. Vem de encontro com elas, ó Pai, despertando estas mulheres novamente, Pai, para permanecer firmes nesta jornada. Senhor, mais uma vez eu te peço, Deus, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Que nada que eu falar aqui, Pai, venha ser de mim, mas que tudo venha ser do Senhor. Que eu venha ser, ó Pai, apenas um instrumento seu neste dia, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia hoje no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 12, que é o nosso texto bíblico de hoje. Isaías 58, 12. Diz assim: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador das ruas e moradias. Vamos ler mais uma vez? Diz assim: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruínas e moradias. Reforma e restauração parecem palavras sinônimas, mas não são. Digamos que você tem em sua casa uma mesa que pertenceu à sua bisavó. O objeto já está bastante avariado, bastante usado, bastante antigo, bastante batido, como você quiser chamar. Mas você não quer jogar fora, pois afinal ele é uma relíquia de família. O que você faz então? Você envia ele para restauração. Então, restaurar significa voltar ao estado original. Nós falamos aqui no nosso devocional do dia 23 justamente sobre isso. Quando eu quero restaurar alguma coisa, até trouxe para vocês o exemplo da taça, eu disse, digamos que essa taça, quando ela foi originalmente feita, ela foi feita transparente, certo? Ela saiu da fábrica transparente. Ela chegou na minha casa transparente, ok? Cor de vidro, transparente. Chegando aqui, eu quis que ela fosse dourada. Então, eu fui lá, comprei uma tinta específica para vidro e pintei ela de dourado, ok? O que eu fiz com essa taça? Eu reformei essa taça, ou seja, eu peguei o estado original dela e transformei em outra coisa. Eu peguei a taça, em vez de deixar ela transparente como ela era, eu fiz o quê? Eu transformei ela em uma taça dourada. Na sua casa, quando você compra uma casa, um apartamento, o meu esposo, por exemplo, ele trabalha com reformas, certo? Então, quando uma pessoa compra um apartamento que ele é muito antigo, esses dias mesmo ele estava fazendo uma reforma num apartamento aqui em Floripa, que é um prédio muito antigo. Então, nesse apartamento muito antigo, as cerâmicas da cozinha são antigas, as cerâmicas do banheiro são antigas, as louças do banheiro são antigas, as janelas, tudo é muito antigo. A pessoa que comprou, ela não quer manter a originalidade daquele apartamento.
ela quer reformar, ela quer modernizar, ela quer reformar aquilo, transformar aquele apartamento num novo apartamento, num apartamento totalmente diferente. Então ele vai tirar aquelas cerâmicas velhas, colocar uma cerâmica mais atualizada, trocar as janelas, colocar uma janela mais moderna, entende? Isso é uma reforma. Quebrar parede, colocar parede, isso é reforma. Restauração é quando você quer manter aquilo que é original. Então imagine que a pessoa comprou um apartamento e nesse apartamento ela chegou e existia nesse apartamento um piso laminado. Mas ela sabe que esse apartamento ele tem mais de 50 anos. E ela decide pegar aquele laminado e tirar aquele laminado. E ao tirar o laminado, ela percebe que embaixo do laminado existe um piso original, um piso de 50 anos atrás. Ela olha e fala: não, eu vou manter o piso original. Ou seja, ela faz uma restauração naquele piso. Ela tira aquilo que estava deixando aquele piso moderno e volta ele ao seu estado original. Entenderam? Então, quando vai fazer uma reforma, é mudado. As coisas são mudadas, são transformadas, quebradas, trocadas por coisas novas. A restauração é pegar aquilo que já está antigo demais, já está batido demais e restaura, ou seja, vai, cuida, só que mantendo a originalidade, a mesma cor, os mesmos materiais, a mesma textura, tudo exatamente como quando foi feito, ok? Essa é a diferença de restauração e reforma. Então aqui eu não vou ler aqui porque ela falou justamente aqui o que eu expliquei para você no segundo parágrafo, foi a nossa explicação. Quando o assunto em pauta é a particularidade como as pessoas, Deus nunca irá nos reformar. Então, quando se tratando de nós, seres humanos, o Senhor não deseja nos reformar. O Senhor não deseja nos transformar em algo diferente, ok? Ele deseja nos restaurar, porque não deseja nos tornar alguém diferente de quem somos na nossa essência. O mundo, as lutas que passamos, os desafios que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos, tudo isso, eu posso dizer que foi fazendo o quê? Foi ferindo a nossa essência, foi machucando a nossa essência, foi distorcendo a nossa essência, como se tivessem colocado em cima da nossa essência um piso laminado para esconder a nossa verdadeira essência. E quando nós olhamos, só conseguimos enxergar aquele piso laminado. As pessoas olham para nós e só enxergam em nós aquilo que foi colocado em nós. Medos, incapacidades, inseguranças. Mas Deus, aquele que nos fez, conhece a nossa essência. E Ele sabe que aquilo que as pessoas estão vendo por fora não é exatamente aquilo que nós somos verdadeiramente por dentro. Porque por conta das experiências que vivemos, a nossa essência foi se perdendo. O Senhor deseja restaurar, ou seja, fazer com que nós venhamos a viver novamente na nossa verdadeira essência. Deseja que nós venhamos exalar a nossa verdadeira essência. O Criador sempre se mantém fiel ao projeto original e almeja preservar a singularidade, ou seja, aquilo que só é teu, que é exclusivo seu, de cada ser humano, enquanto passamos pelo processo de nos assemelharmos a Cristo. Então, o Senhor, Ele deseja manter em nós a nossa essência. O Senhor deseja que ao nos colocarmos diante dEle, nesse processo de cura, o Senhor não quer nos transformar
O Senhor não quer nos reformar. O Senhor deseja nos restaurar. Fazer com que nós venhamos voltar ao estado original. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, aquele que nos fez. Ele deseja que nós venhamos ser como exatamente Ele nos fez para ser. No entanto, o inimigo busca roubar a originalidade com a qual fomos criados. O inimigo tenta nos reformar. Ele, o inimigo, jamais irá nos restaurar. Simplesmente por quê? Porque ele odeia o projeto original. O inimigo sabe para qual propósito você foi criado. O inimigo sabe para o que Deus te chamou. O inimigo sabe qual é o projeto que Deus tem para a tua vida. Ele sabe a essência que Deus colocou dentro de você. E a função do inimigo, o objetivo do inimigo é destruir a sua essência. Ele deseja incansavelmente matar, roubar e destruir. O inimigo tenta diariamente nos afastarmos cada vez mais da nossa essência, por meio de coisas que ouvimos das pessoas ao nosso redor, por meio de desafios que enfrentamos. O inimigo vem o tempo todo e tenta colocar em nós pensamentos negativos, distorcer as nossas lentes para que nós não venhamos mais nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Para que nós venhamos nos enxergar de uma maneira totalmente distorcida da maneira que o Senhor nos fez para ser. Essa é a luta do inimigo, diariamente ele faz isso. Temos visto essa guerra na atual geração, a desvalorização do original, a degradação do que o Senhor criou. Eu não preciso nem falar para você aqui. Você sabe o que hoje tem acontecido no mundo. Deus fez algo perfeito. O inimigo tenta destruir aquilo que Deus fez com tanta perfeição, distorcendo identidades, distorcendo a maneira como as pessoas se enxergam. Não vamos entrar em detalhes aqui, porque esse não é o nosso foco, debater certas coisas, mas você entendeu o que eu estou te falando. Pessoas que se olham e não se enxergam como Deus as fez para ser. Eu olho para determinadas coisas que têm acontecido na nossa sociedade e fico pensando, meu Deus, como pode alguém achar que Deus errou quando te fez? Como pode alguém achar que Deus errou? Deus é perfeito, mas o trabalho do inimigo é destruir. É destruir o plano perfeito de Deus, o plano original de Deus, distorcer identidades, distorcer famílias, distorcer tudo aquilo que foi feito original, perfeito. O inimigo tenta distorcer. Assim como lemos na base bíblica de hoje, devemos trazer à memória a restauração dos muros de Jerusalém e do povo de Israel e pedir ao Espírito Santo de Deus que restaure a nossa essência, o nosso propósito, a nossa autoridade, segundo o padrão celestial. Nós precisamos pedir ao Senhor, Deus, restaura a minha essência. Não me deixa, Senhor, viver longe da minha essência. Na nossa essência, há amor. O Senhor nos fez em amor. Na nossa essência não há medo.
Na nossa essência não há limitações. Na nossa essência não há inseguranças. Precisamos pedir para o Senhor: ei, Deus, restaura a minha essência, me faz me ver como o Senhor me vê. Me faz viver de acordo com a minha verdadeira identidade. Diariamente, esse precisa ser o nosso pedido. Deus, que eu ande conforme a identidade que o Senhor me deu. Que eu haja conforme a identidade que o Senhor me deu. Que eu pense como alguém que sabe quem é. Nós precisamos pedir isso ao Senhor. Se você se encontra perdida, sem propósito, se tem duvidado do seu valor e identidade em Deus, ou necessita de um reparo divino, clame a Ele. Clame a Ele por um toque especial, uma restauração completa na sua vida. Quem sabe hoje, minha amiga, você tem se sentido perdida, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber qual direção tomar, que caminho seguir. Se questionando o que fazer, como fazer, qual o meu propósito. Se você se sente perdida, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, o Senhor está te convidando: ei, eu quero restaurar a sua identidade. Eu quero restaurar aquilo que foi destruído pelo inimigo da sua alma. O Senhor deseja restaurar a sua identidade. O Senhor deseja restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor deseja mostrar para você hoje novamente a essência verdadeira que existe dentro de você. Aquilo que foi destruído, aquilo que foi encoberto, escondido pelas palavras que você ouviu, pelas experiências de dor que você enfrentou. Hoje o Senhor está dizendo: eu quero restaurar você. E a palavra de Deus para nós hoje é: antes de formá-la no ventre, eu a escolhi. Antes de você nascer, eu a separei e a designei profeta das nações. Permita que o restaurador tenha espaço para reparar sua vida. Acredite, ele te entende. Se você hoje está vivendo, minha amiga, perdida, o convite do teu Pai, do teu Criador é: venha para este lugar de restauração. Se permita ser restaurada pelo Senhor. Ao finalizar esse devocional, vá para o teu lugar secreto. Pegue a tua Bíblia, pegue papel, caneta, teu devocional. Entre no secreto com o teu Pai, com aquele que te fez. E decida: Senhor, restaure em mim aquilo que foi perdido. Restaura, Pai, a minha verdadeira identidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Te espero aqui amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.